Família JC, serão todos muito bem-vindos e muito bem-vindas em mais um momento de devocional, um momento onde nós aprendemos juntos aqui a mergulhar, a meditar na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. Bíblia, Escritura Sagrada, Palavra de Deus. Bíblia, Escritura Milenar, Escritura Sagrada, Palavra de Deus. Então, quando você mergulha na Palavra de Deus, você é blindado, é blindada. E para você ser blindado e blindada, você vai se encher do Espírito de Deus aqui nesse momento de devocional. Essa é a proposta da Bíblia, da própria Palavra de Deus. É como Deus orienta que a gente viva, cheio do Espírito dele, o Espírito que ele entregou para a humanidade há 2000 anos atrás, para arredondar a conta. Então nós somos corpo, alma e espírito. Você que está aí, você é corpo, alma e espírito. Mas Deus quer te encher do Espírito dele. É isso que ele quer fazer. Você entende isso? Você quer isso? Então já escreva aí, você que está no gravado, escreva aí, você que está no YouTube, curte esse vídeo para nos ajudar a levar mais longe a mensagem. Você que está aqui no Instagram, dá um like aí no gravado, dá um like, mas escreva nos comentários: eu quero ser cheio do Espírito de Deus. E você que está aqui ao vivo, Vanessa, Marinho, Juju Correale, Priscila, escrevam aí: eu quero ser cheio do Espírito, do Espírito de Deus. Eu quero ser cheia do Espírito de Deus. E hoje a gente vai falar sobre algo muito importante, porque é algo que eu venho meditando há um tempo para poder receber direção do meu lado de cá, mas também para ajudar vocês do lado daí. Porque eu sei que todo ser humano passa pelo que nós vamos falar aqui. Momentos de não se sentir valorizado, não se sentir valorizada. Então é sobre isso o devocional hoje, tá? É sobre quando não me sinto valorizado, quando não me sinto valorizada. Aonde isso pega pra você, Dani Lúcia, Udete de Brasília, pessoal de Recife aí, Wilca, Tati DBO de Pederneira, Leila.Gomes, nós estamos juntos, Juan 19293, Daniele. Aonde pega isso pra vocês? Quando você não se sente valorizado, aonde pega mais isso? Na área profissional, talvez? Na área conjugal, talvez? O que eu mais recebo e onde eu também mais sofri na minha vida foi nessas duas áreas. A área conjugal, casamento, né? Você homem não se sente valorizado pela sua esposa, você mulher não se sente valorizada pelo seu marido. E isso também pega esse sentimento de não valorização, isso também pega na área muito forte, na área profissional. Seja pelo fato de você seja pelo fato de você não ter um emprego, ou pelo fato de você estar em um emprego, mas você não se sente valorizado aí. Então você vai receber um direcionamento de Deus aqui. Hoje consegui fazer uma oração antes do WhatsApp. Vou treinando. Ê, Donegate, é treino, irmão. É isso aí. Parabéns, Doni. Um grande amigo meu, que inclusive trabalhamos juntos num curto período de tempo. Deus sabe de todas as coisas, mas como essa empresa tem um propósito, e um propósito que se alinha muito com a palavra de Deus, cara. É impressionante. Eu vou falar sobre isso, inclusive, hoje. Muito bom, fiquei feliz, tá vendo aí? Antes do WhatsApp, o Doni, o Bruno, meu xará, disse: não fui pro WhatsApp. Antes do WhatsApp, eu fiz uma oração. É assim que começa. Porque você está escolhendo se alimentar da palavra de Deus, da comunhão com Deus, antes da comunhão com o WhatsApp. Porque nós temos comunhão com esse abençoado WhatsApp. Mas nós temos que ter comunhão antes com Deus. Então, antes da comunhão do WhatsApp, Donegate já está sendo usado por Deus aí. Antes da comunhão com o WhatsApp, tenha comunhão com Deus. Ou tenha e tenha comunhão com Deus. Tá certo? Vocês estão bem aí? Tem alguém pela primeira vez? Vamos para a Bíblia.
Livro de Juízes. Capítulo, você pega aí no início da Bíblia, depois do livro de Deuteronômio, você vai lá no livro de Josué, aí depois do livro de Josué, você vai para o livro de Juízes. E todas as vezes que você escutar a palavra juiz em um culto, né? Deus é juiz, Deus isso, vão um livro chamado Juízes e causar um desconforto dentro de você, é um sinal de que você ainda está carregando uma condenação que precisa ser tirada da tua vida. Porque Jesus não veio trazer essa condenação, Jesus veio trazer salvamento. Jesus não veio causar peso, Jesus veio causar leveza. Ele mesmo disse, não eliminar aflições, problemas, tempestades, você já sabe disso. Mas internamente ele não causa peso, ele causa mansidão, domínio próprio, leveza. Ele mesmo disse, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, o meu jugo é leve e manso. Então se tem gente nova por aí, um beijo no teu coração. Jesus, cada palavra que sai da minha boca que seja sua e não minha. Ana Glória Ferro é a mãe do Alexandre Ferro? Se for a mãe do Alexandre Ferro, um beijo no teu coração. E se não for, um beijo também. Mas o Alexandre Ferro, estou pela primeira vez. Você é a mãe do Alexandre Ferro? Ou não? O Alexandre Ferro, nós trabalhamos juntos no banco Citibank há muitos anos atrás. Deixa eu ver se é você. Bora, Cláudio Antunes. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Até onde Deus nos levar? Juízes, capítulo 6, versículo 11. Mas você deixa anotado aí o capítulo 6 para você ler depois, tá? Juízes, capítulo 6. Cadê você, Ana Glória? Espírito Santo, não me deixa falar pela carne, apenas pela sua santa presença aqui nessa live. E que todos possam sair daqui cheio e cheia do Espírito Santo. Aonde você, obrigado Tati, aonde você se sente desvalorizado, bora, Nicolas Lousada, Trihunners, professor, treinador, Anderson Ferreira. Ana Glória não é mãe do Alexandre Ferro. Ai, mas um beijo no teu coração do mesmo jeito, né? Você aceita o beijo no coração? Pô, então tá feito aí o beijo no coração. Então, aonde você se sente desvalorizado? Aonde você se sente desvalorizado? Deus colocou duas áreas principais na minha mente hoje, que é a área conjugal e a área profissional. Muitas vezes a profissional, muitas vezes a conjugal, muitas vezes ambas. Seja porque você não tem um marido, uma esposa, um relacionamento, e todo mundo tem, você não. Seja porque você não tem um emprego, ou tem um emprego, mas não se sente valorizado na área que você atua, por várias questões. Deus vai te direcionar através da palavra dele, através do que está escrito. E ele não vai colocar uma voz assim aí, não. Ele vai direcionar no Espírito. Então diga aí, eis-me aqui. Bora, Garanhuns, eis-me aqui. Diga aí, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Muito bom. Olha só. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas. Que isso, Bruno? Poxa, como é que isso tem a ver com meu sentimento de não se sentir valorizada, com desvalorização na área profissional, na área conjugal? Calma, tira as interferências aí e presta atenção nos detalhes. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. Já vou explicar o contexto histórico. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. E Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso?
Israel estava em crise. Crise política, econômica, estava em guerra. Pelo fato da guerra veio uma crise política, socioeconômica em Israel. E se você ler no início do capítulo 6, você vê por que Israel estava mal. Israel estava em guerra contra esse povo chamado Midianitas. E a Bíblia diz no versículo 6 que os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza e o povo pediu socorro ao Senhor. Israel estava à mais absoluta pobreza. Então, Israel foi liberta na escravidão, né? Deus libertou o povo de Israel da escravidão no Egito, levou esse povo para a terra prometida. Esse povo sempre permaneceu sobre altos e baixos na fé. Horas estavam ali clamando ao Senhor, horas estavam clamando a outros deuses, horas eles estavam bem com Deus, horas eles estavam mal com Deus. Presta atenção, sempre foi assim. E aí chegou um momento que os midianitas, que é esse povo contrário, reduziu Israel à mais absoluta pobreza. Então nós lemos primeiro aqui um versículo onde Gideão, um homem, estava debulhando trigo. Ele estava trabalhando em um cenário político, social, em um cenário de guerra. Ou seja, ele não estava bem no trabalho. Ele estava trabalhando com muito medo. Ele estava trabalhando com muitas dúvidas. Até porque quando Deus usa um anjo para falar com ele, ele já responde logo: se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Por que pandemia? Por que meu marido saiu de casa? Por que fui mandado embora? Se o Senhor está comigo, por que tudo isso? Ei, presta atenção. Se o Senhor está comigo, por que tudo isso? Por que nós estamos em crise? E aqui nós estamos numa história antes de Jesus Cristo. No início do capítulo 6, aqui está a importância da gente entender todo o contexto. A Bíblia diz que os israelitas, o povo de Israel, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Deus não fez um call com o povo de Midianita e falou assim: ô povo midianita, vai lá e acaba com o meu povo de Israel. Não. O que Deus entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos? O que é isso aí que a Bíblia está dizendo? Eles perderam a proteção de Deus. Essa que é a realidade. Não os olhos de Deus. Deus continuava olhando para o povo de Israel. Mas o povo de Israel abandonou, entrou num processo chamado apostasia. O povo de Israel abandonou a fé. E quando você abandona a fé, você está desprotegido. Não só desprotegido, mas primeira coisa, você está desprotegido. Bruno, mas eu estou protegido, eu estou na fé, mas está vindo guerra sobre a minha vida. Não, mas aí está vindo guerra, mas a vitória é certa, porque você está protegido. Eu vou dar um exemplo para você. O Bruno Donegatti está aí na live talvez ainda. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu estava meditando nessa palavra, me veio a T4S, que é a empresa que ele trabalha. E nós trabalhamos junto um tiro bem curto. É uma empresa que protege cargas de caminhão. Então o que eles fazem? Rapidamente, né, Doni? Me dá aqui a liberdade, Doni? Você me dá a liberdade aqui só para extrair azeite dessa azeitona? Só para pegar um exemplo para que todo mundo entender como funciona a fé? Então, você pega, a T4S instala um rastreador no caminhão. O caminhão é eu e você, que carregamos carga, que carregamos coisas, nossa vida, certo? Eles têm uma instalação lá de rastreamento e eles também têm blindagem elétrica da carga do caminhão. Então, quando eles instalam o T4S, que é o rastreador, e fazem a blindagem elétrica do baú do caminhão, a carga vai em segurança. Vai ter tentativa de roubo? Vai. Tem muito no Brasil, infelizmente. Em algumas regiões mais, outras menos. Mas se ainda
tiver a tentativa de roubo e a paralisação do caminhão vai ser realizada e eles vão tentar roubar a carga, mas não vão conseguir porque ele está blindado. Agora, se o caminhão não está blindado, vai roubar a carga. Então, blinda ou não blinda? Então, quando você está na fé, você está blindado, blindada por Deus. Por isso que a Bíblia diz, socorro bem presente nas tribulações. Por isso que a Bíblia diz, ele é o meu refúgio, não é isso nos Salmos? Ele não é o nosso refúgio, mas para ele ser refúgio eu preciso ir até ele. A Bíblia nos garante, cara, que quem está em Cristo Jesus é mais do que vencedor. A Bíblia garante isso. Mas eu preciso estar em Cristo para ser mais do que vencedor, ou seja, para estar protegido. E o povo de Israel não estava protegido. Por quê? Porque não quiseram. Porque abandonaram a fé. Porque abandonaram a fé. Mas e se você está aqui na live e abandonou a fé, Deus te trouxe até aqui para quê? Para te blindar. Ele não vai te condenar, filha, você ficou muitos anos sem abandonar. Você me abandonou durante muitos anos, durante 7 anos, 10 anos. Não, ele não vai ficar perdendo tempo com problema. Ele já sabe disso, mas ele quer te blindar, ele quer te salvar. E Deus teve misericórdia do povo de Israel. A misericórdia de Deus não tem fim. Até o fim dos tempos não tem fim, ela se renova a cada manhã. Então entenda, quando a Bíblia diz, é muito importante você entender isso, porque alguém pode te questionar isso se você ser usada por Deus. Quando a Bíblia diz que Deus entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos, Deus não ligou para o povo midianita, Deus simplesmente não protegeu o povo de Israel, porque os midianitas já queriam entrar em guerra com Israel. Israel que já tinha conquistado a terra prometida, já era para estar tudo certo, mas abandonaram a fé. E aí Deus vai lá e chama um cara chamado Gideão. Olha lá, a palavra de Deus é o nosso escudo. Isso, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que a fé é um escudo. Proteção, não ataque, é proteção. A fé é um escudo. É um escudo, a fé na palavra. A fé na palavra de Deus é um escudo. Bom, aí agora vamos mergulhar sobre Gideão, porque para que você possa trazer para a sua realidade, para que você possa aí ser iluminada pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa falar com você aí. Então presta atenção. Você está se sentindo desvalorizada? Você, homem, está se sentindo desvalorizado em alguma área da tua vida? Sim ou não? Se sim, qual? É tempo de você sair daqui erguido por Jesus Cristo. Mas facilmente a gente se sente desvalorizado. Facilmente a gente se sente desvalorizado no casamento, quando não está bem as coisas entre o casal. E na área profissional, seja porque não tem um emprego, ou seja que porque tem um emprego, mas não é valorizado pelo seu chefe. Está há anos talvez num cargo e não é promovido. Eu não sei o que você está vivendo. O que eu sei é que Deus me deu essa palavra. O que eu sei é que Ele falou comigo. Eu já fiz o meu devocional e agora eu estou transbordando para vocês aqui, para que você possa receber aí e sair daqui como a T4S instalada, né? Com o rastreador, ou seja, é Deus que guia você, é Deus que protege você. Eu tenho certeza que Deus está me rastreando. Quando você coloca o T4S no caminhão, tem uma equipe nos bastidores te rastreando, te mapeando onde é que você está indo, para te proteger, para entrar em contato se for necessário. Então é assim, você se enche da Bíblia, você se enche do Espírito de Deus, você se enche dessa fé para poder ser rastreada por Deus, para ele poder endireitar as suas veredas, como a própria Bíblia diz, e blindar a tua vida, ainda que haja ataques. Mas quando a gente é atacado, né, e até você fala, o inimigo, às vezes a gente dá mais voz a esses ataques do que a qualquer outra coisa. Sai fora de dar voz para ele. Dá mais voz a Cristo, que já venceu o inimigo. Dá mais voz a Ele, a Jesus, que já disse, eu venci o mundo. Se nós estamos colados na videira, que é Cristo, e Cristo disse, eu venci o mundo, significa que Ele tem a solução para todo e qualquer tipo de problema da nossa vida. Significa que Ele tem direcionamento, significa que Ele tem proteção, significa que Ele tem o alimento, o pão nosso de cada dia necessário. Porque Ele disse, eu venci o mundo. Obrigado, até logo, valeu. Pronto.
Tenha coragem, Gideão. Ei. Aí Gideão questiona quando Deus vai falar com ele. Deus já chega falando que o anjo, né, do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Imagina Gideão. Deixa eu explicar que é importante sobre o trigo e as uvas aqui. Gideão estava trabalhando. Por que ele estava se sentindo desvalorizado? Provavelmente, por quê? Porque ele estava trabalhando em um lugar aonde não era certo. Tipo, eu tô debulhando trigo, ele estava trabalhando com trigo em um lugar onde é de prensa de uva. Ó, no fundo de uma prensa de uva, onde o pessoal prensava uva para extrair o vinho, o suco ali da uva. E quando você vai malhar trigo, se você olhar na internet, você vê que para malhar trigo não é no fundo de um lugar, né, de um buraco que você malha trigo. Você malha trigo em um campo aberto para o vento poder ajudar, né? Então ele estava trabalhando de uma forma assim que ele encontrou de uma forma improvisada para proteger ou tentar proteger o resultado da colheita ali do trigo desses midianitas que vinham e devoravam tudo. A Bíblia diz que eles chegavam em camelos tão numerosos que era impossível de contá-los, e só partiam para a terra, só partiram, né, quando a terra estava devastada. Então eles já chegavam que nem gafanhoto e arrancava tudo do povo de Israel. Então ele meio que trabalhava improvisado em um lugar para tentar se proteger e proteger a família dele. Esse era Gideão. E aí quando Deus chama ele, ele questiona. Onde estão os milagres que os nossos antepassados falaram? Ele está falando, cadê os milagres, Senhor? De Deus que abriu o mar vermelho. Você pode questionar a Deus, mas questionar de forma sincera, não questionar de uma forma com raivosa, né? Você pode questionar a Deus, o que você quiser questionar. Ele vai te responder. Ele está te vendo aí. Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então Gideão falou, Deus nos abandonou. Não, Deus não te abandonou, Gideão. Eu vim aqui, Gideão. Mas na cabeça de Gideão, cansado, desvalorizado, por todo esse contexto que você aprendeu aqui agora, ele concluiu que Deus abandonou o povo de Israel. Mas na verdade quem abandonou foi o povo de Israel, que abandonou a Deus. Deus não abandona o ser humano, ele já mostrou isso na história. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, Jesus Cristo, para salvar quem crê. Então, Deus, qual é a garantia que Deus não me abandona, Bruno? Está aqui. A Bíblia diz, dá a garantia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, com F maiúsculo, Jesus Cristo, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Essa é a garantia. Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho na cruz para morrer e ressuscitar, para perdoar os nossos pecados, para salvar a gente. Você tem fé nisso? Você quer ter fé nisso? Você quer ter isso como um selo sobre a tua vida? Pede para Deus. Você vai receber aí. E quando Gideão questiona, então o Senhor, aí a Bíblia diz no versículo 14, então o Senhor se voltou para ele e disse. Então primeiro foi o anjo que falou com ele. Aí agora vai Deus. O próprio Senhor falou com Gideão. Ô Gideão, vá com força. Vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Então, por exemplo, olha como Deus é tão bondoso e misericordioso. Deus usa um anjo para falar com o Gideão e o Gideão questiona. Às vezes Deus está usando uma pessoa para falar com você e você questiona. Mas aí Deus não desiste de Gideão e vai lá. Então eu mesmo vou falar com você, Gideão, agora. E aí Gideão fala, mas como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. O meu clã, a tribo dele, é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. O meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. E eu sou o menos importante de minha família.
Gideão revela a fraqueza dele. Deus chama ele de forte, mas Gideão revela a fraqueza dele. Deus chama ele de forte. Deus chama você e eu de forte, mas nós somos fracos. Que bom! Quando somos fracos, então é que somos fortes. Por quê? O apóstolo Paulo explicou pra gente. Ele aprendeu com Deus e Deus ensina a gente através do apóstolo Paulo. O meu poder se aperfeiçoa quando você está fraco, Bruno. O meu poder se aperfeiçoa, Erilândia, Renata, Margarete, Maria Tereza. O meu poder se aperfeiçoa quando você está fraco. Então você se sente desvalorizada por algum motivo aí que você está vivendo, ou que vai viver. Isso vai enfraquecer você. Mas o que você tem que fazer? Buscar o Senhor. Mesmo fraco. Fraco mesmo. Eu sou fraco, irmão. Ele é a minha força. Mas nós queremos, seres humanos, queremos ser forte o tempo todo. Eu quero o quê? Eu quero tocar o projeto forte com todas as informações e ter todas as respostas e ter todo o controle. Então você não vai precisar de Deus. Oxe, quantas vezes eu já na minha caminhada de profissional, aqui no Cola na Videira, que quero ter o controle e quero ser forte o tempo todo, e aí você vai se perder. Porque quando o ser humano entra nesse estágio de força, de sabedoria, de ser o cara, de ser a mina, é onde você corre um sério risco de se abandonar a fé e entrar na situação que trouxe crise a Israel: apostasia, abandono da fé. Você quer essa fé mesmo? Vai ter muitos momentos que você vai se sentir fraco, mas é nesses momentos que o poder de Deus vai aperfeiçoar você, tratar você, moldar você. Vou dar um exemplo para você. Quando eu fiz minha transição de carreira, eu fiz na força do meu braço. Foram 4 anos, não alinhei nada com Deus, não teve oração, não teve jejum, não teve nada disso, e eu acreditava em Deus. Mas fiz tudo na força do meu braço. Beleza. Aí, depois que passou 2 anos da minha transição, eu entrei numa crise. Uma crise profissional, financeira. A Bruna ganhava mais do que eu. Naquela época a gente ainda não tinha o nosso casamento estabelecido, o dinheiro não era um só, e eu quero já aproveitar que tá vindo esse exemplo na minha cabeça, de dizer pra você que se você é casado ou casada, deixa eu te dar um conselho, mas você pode jogar fora se você quiser, o problema é teu. Mas presta atenção, se você é casado, o dinheiro é um só. Eu aprendi isso sabe com quem? Com meu treinador Anderson Ferreira, meu ex-treinador de triatlo. Foi difícil aplicar isso por causa dos medos, inseguranças, crenças familiares, problemas inconscientes. Mas se você é casado e casada, não tenha medo de juntar tudo. Se você tem medo de juntar tudo porque você não tem segurança na tua mulher e no teu marido, vocês estão mal, vocês precisam de ajuda. Isso não é uma lição de moral aqui de jeito nenhum. Mas deixa eu te dizer, se você quer colar na videira, cola e busque plenitude de colar na videira. Reconheça, cara, eu tô fraco, reconheça, eu tô mal, cara, eu não fiz isso certo, cara, não tá legal, eu vou voltar atrás, cara, Deus tá pedindo pra eu mudar, cara, realmente eu errei. Oxe, você pode. Junta as trouxas, irmão. Junta. Mas nesta época eu não tinha essa trouxa juntada. Isso era 2019. Cara, eu me sentia desvalorizado. Por quê? Porque eu ganhava menos que a Bruna. Mas ali Deus estava tratando o meu coração. De cara, orgulho. Orgulho. E 2019 foi um ano que Deus só trabalhou comigo em cima de orgulho. Sabia disso? Eu era muito orgulhoso. E qual ser humano não é orgulhoso? Fala pra mim. Qual não é orgulhoso e orgulhosa? Então, no momento que Gideão estava mal aqui, Israel e Gideão estava mal, Deus não perdeu o controle, Deus estava trabalhando na vida de Gideão. Eu não sei onde isso se aplica em você, Dani Luz, Holy, Margarete, Kátia, aonde isso se aplica em vocês? Olha lá, a família está aí, prima amada, glória a Deus por isso. Então você se sente desvalorizado. Eu me sentia assim porque ganhava menos que a minha esposa. Ou seja, eu estava fraco. Deus estava trabalhando no meu coração.
Mas é ruim trabalhar, debulhar trigo, trabalhar com trigo num lugar onde é para trabalhar com uva. Mas ali que são os melhores momentos para você crescer com Deus. Você entende isso? Quem entende isso? Quem recebe já isso? Manda um check de quem já consegue receber essa palavra e falar, mano, isso aqui veio para mim. Eu já entendi o que está acontecendo. Eu recebo o alimento para hoje já. Eu já recebi o alimento. Não terminou o devocional, mas eu já recebo o alimento de hoje. Manda um check de aqui. Então Deus veio para renovar suas forças. Tati DBO, Wilka, Lu Garrido, as três aí, ó. As três Maria aí, ó. Erilândia, Viviane. Cadê os homens? Catarina de Salvador. Você nasceu no Rio igual sua mãe ou você nasceu em Salvador, o Ju? Não, é a Érica. Érica, você nasceu em Salvador ou Rio de Janeiro? Val Garcia, Margarete Cury, Jussara, Dani Luz, Casey. Você vê, Gideão tinha dúvidas, Gideão tinha medo, Gideão não se sentia útil, Gideão se via como o menos importante da família, está escrito. Ele tinha muitos problemas emocionais no Rio, glória a Deus. E Deus escolheu ele. Deus escolheu você. Deus me escolheu. Um jumento desgovernado para ficar manso na presença dele. Deus escolheu você. E aí eu fiquei pensando assim, Senhor, mas me ensina a ensinar o teu povo, porque não é fácil a gente passar essa palavra. Porque talvez alguns aqui, no ao vivo ou no gravado, esteja pensando, mas isso tudo aí eu entendi, mas aconteceu com Gideão lá atrás, antes de Jesus. Qual garantia que eu tenho que isso daqui também vai acontecer comigo? Qual garantia que eu tenho que isso daqui, que essa história também vai acontecer comigo? Esse capítulo 6 de 7 de Juízes é sem fim, irmão, de aprendizado. Qual a garantia que eu tenho? Aí nós vamos ler aqui. Efésios 1,14 é a sua garantia. Anota aí. Efésios 1,14 é a nossa garantia. O Espírito Santo é a garantia de nossa herança. Até o dia que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Até o resgate final, que é a Nova Jerusalém, que é para onde nós estamos indo, é para onde você está indo, ou para onde você está sendo direcionado para ir, para onde Deus está sinalizando, é para cá, não para lá, é para cá. Ali é o nosso resultado final. Mas enquanto não chega ali, nós temos uma garantia. Nós temos a garantia que é o Espírito. Então, o Espírito é a garantia e a garantia é o Espírito. Então, Gideão não estava no melhor momento da história. Aqui, Deus escolheu o povo de Israel, para fazer uma aliança, para que desta nação viesse o Messias, o Cristo. O Cristo veio, fez o que fez em Israel, morreu, ressuscitou no terceiro dia. E no dia de Pentecostes se cumpre aquela profecia. Chegará um dia que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, nos quatro cantos da terra. Aqui na live, nós temos a oportunidade de sair daqui cheio do Espírito Santo. Que é dessa maneira que Deus quer. Por quê? Porque é somente o Espírito de Deus em você para fazer com que você tenha a certeza, a confiança. Eu tenho uma garantia. Eu posso estar trabalhando num lugar ruim, eu posso estar desempregado, eu posso estar com meu casamento ruim, mas eu tenho a garantia. Eu posso estar trabalhando com trigo em lugar de uva. Você acha que tinha gente que devia questionar Gideão? Gideão, você está loucão, Gideão? Que vergonha!
Você não sabe o que você está fazendo. Aí é para trabalhar com uva, você está trabalhando com trigo. Você vai trabalhar dobrado, inclusive. Você vai gastar mais força. Mano, Gideão tinha que trabalhar mais. Por isso que Deus chamou ele de corajoso e forte e tal. Porque ele tinha que fazer muito esforço para conseguir o mínimo resultado no trabalho dele. Ele tinha. Porque não era um lugar próprio para trabalhar com trigo, irmão. Eu sei lá que gambiarra que ele fazia para conseguir extrair o resultado. Porque trigo se malha não num buraco onde prensa a uva. Se malha no campo aberto para o vento ajudar. E não tinha essa ajuda do vento, era no braço mesmo. Era um lugar improvável, como a Júlia Borges entendeu. Talvez você esteja em um lugar improvável. Ótimo. É aí que Deus trabalha. Porque é aí que você demonstra a sua fraqueza. Quando você demonstra a sua fraqueza, Deus entra com misericórdia, com graça capacitadora, para poder te moldar, para poder te ensinar, para poder te dar mais resiliência, para poder te dar mais perseverança, para poder te dar mais paciência, para poder te dar os frutos do Espírito: paz, amor, alegria, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito, o resultado do Espírito dentro da tua vida. Mas para isso nós precisamos passar por momentos como este. O que nós não podemos é entrar em apostasia, perder a fé, abandonar a fé. Só perde quem abandona. Só perde a fé quem abandonou a fé. Portanto, ainda no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15, o apóstolo Paulo disse, a palavra fala: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Agora aqui, para a gente caminhar para o fim. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Eu acreditava em Deus, eu ia na igreja, dava dízimo, pedia oração, ia lá, só cantava louvor, mas só pensava nos meus problemas. Conversava com o pastor sobre os meus problemas. Mas eu não tinha cuidado com o meu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Deus falando: Bruno, aproveita. Tá dando um monte de problema aí no que vocês estão fazendo. Aproveita ao máximo a oportunidade. Ou seja, não deixa que as distrações que vêm, que os problemas causam isso. Não deixa que os problemas causem em você distração de aproveitar cada momento, com toda a intensidade. Mano, encare de verdade esse devocional como o primeiro e o último da tua vida, cara. Nós não sabemos o que pode acontecer ao longo do dia, nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Ô Espírito Santo, por favor, incendeia essa pessoa, alargue o coração dessa pessoa, trata aí, Senhor, assim como o Senhor vem me tratando, trata essa pessoa aí também. Não deixa que ninguém saia que nem um bezerro aí não, que nem um besouro voado, não, que você saia daqui com alegria, com paz, com certeza, com direcionamento, com graça. Não ajam de forma insensata, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Não se embriague com vinho, se embriague com o Espírito de Deus, irmão. Se é para ser bêbado, se é para ser descontrolado, que nós sejamos com o Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus também causa descontrole. O que é o descontrole? O meu descontrole, ou seja, sai do meu controle e entra o controle de Deus. Mas o vinho, ou as coisas deste mundo, causa embriaguez e descontrole também. Mas é um descontrole onde eu fico vazio, perdido. Deus não. Deus tira o seu controle, Gideão. Eu tirei o seu controle, Gideão. Mas eu te tirei para te encher agora da minha graça, do meu controle, da minha presença, do meu direcionamento. Vai lá, Gideão. E arrebenta esses caras dos medianitas. Só que, Gideão, você vai querer formar a melhor equipe para lutar contra os medianitas. E foi isso que Gideão fez. Formou a melhor equipe, não sei quantos 1000 soldados. Deus falou assim: reduz tudo.
Você vai entrar em guerra só com 300. Para que a minha glória seja manifestada. Para que todos vejam que não foi vocês que venceram os midianitas, mas eu através de vocês. É sempre assim que Deus quer fazer, irmão. É a glória dele, não minha. Mas ele usa você, ele me usa para que a glória dele seja manifesta. Agora, se tudo está no teu controle, está tudo no seu plano, está tudo certinho, quando você conquista, a glória é tua. Lá no íntimo seu, você mesmo diz para você mesmo e para as pessoas, sem você perceber, que a glória é tua. Então, irmão, esse é o desafio de você querer colar na videira. Você está disposto? Você está disposta a viver dessa maneira? Você está disposto? Está disposta? Então eu queria que você recebesse essa palavra agora, essa oração, em cima dessa palavra. Sabe, quando Paulo fala, sejam cheios do Espírito Santo, né? Se embriague com o Espírito Santo, deixa ele te guiar, é uma base fundamental da nossa fé. Por isso que você está aqui, você está se enchendo do Espírito. Você está blindando a tua alma, a carga e a tua vida para o dia que ainda nem aconteceu. No início do ministério de Jesus, no início da vida de Jesus, da vida não, mas do projeto de Deus sobre a vida de Jesus, do Pai, a Bíblia diz em Lucas capítulo 4 que ele estava cheio do Espírito Santo. Então esse é o segredo, estar cheio da presença de Deus. E não entra nessa confusão mental, quem que é o Espírito Santo? Mano, o Espírito Santo é Deus dentro de você. Jesus disse, Deus é Espírito, Deus dentro de você. Você colou na videira, você tem o Espírito Santo. Você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem o Espírito Santo. É o Espírito de Jesus dentro de você, você tem e acabou. Não tem só quem fala em línguas, presta atenção nisto. Não é só quem fala em línguas, você que vive no contexto, que tem o Espírito Santo. Tem nada disso. Aonde que está escrito isso na Bíblia? A grande questão, a grande verdade é, todo mundo que cola na videira tem o Espírito. Agora, o desafio, ou a tarefa, ou o direcionamento, ou a nossa parte é se encher dele. Porque você tem. Você está aí, é porque você tem. Porque é ele que te trouxe. Você pode ter aceitado Jesus há 15 anos atrás, você pode ter batizado há 20 anos atrás, você já tem o Espírito Santo. Agora, talvez você ainda não tenha essa paz que excede todo entendimento, ou não vive essa paz que excede todo entendimento, essa alegria que ninguém tira, porque você não se enche todo dia. E por que você não se enche todo dia? Porque ninguém te ensinou. Mas eu vim aqui para... Deus me trouxe até aqui, um improvável, um Gideão da vida, irmão, um improvável, um jumento, para te dizer, se enche do Espírito. Se embriague do Espírito de Deus. Como, Bruno? Bíblia. Bíblia, Bíblia, Bíblia e oração. Não é diminuindo a oração, não, é porque às vezes a gente só pensa na oração, mas não tem a Bíblia, não tem base palavra, não tem interação com as Escrituras Sagradas. E ela é o nosso escudo, ela é a nossa força, Ele é a nossa força, Ele está aqui. Essa é a grande graça do Evangelho, Ele está aqui, irmão, daqui vem para cá, daqui vai para aí. Ele não vai, ele até pode, mas ele não vai falar como ele falou lá atrás. Está escrito, isso é que você não entendeu ainda toda a história. A nossa geração de 2023 é esta, é a que ouve a voz de Deus através da palavra que Ele deixou escrita. A voz de Deus não vai vir como um arrepio e nem como uma voz assim do céu. Não. Quer ver? Eu não quero que o Senhor fale comigo desta maneira. Não quero. Eu quero que o Senhor me dê a fé para crer sobre que aqui é a tua voz. Eu quero a fé para crer de que aqui é a voz dele vindo para mim, me enchendo da presença dele. A voz de Deus escrita. Por que isso daqui se sustenta há muitos anos, irmão? Porque é a palavra de Deus, irmão. Já tentaram destruir, já tentaram acabar com a Bíblia, não consegue. Por quê? Porque é a palavra de Deus. E ainda que acabasse com os livros, mas Deus só permitiria isso se o livro dele, se a palavra dele já estivesse dentro das pessoas. Se tiver dentro de todo mundo cheio da palavra de Deus, aí beleza, o livro. Mas não é assim que funciona.
Jesus, tudo que o Senhor colocou dentro de mim foi derramado aqui nessa sala. O meu pedido, Jesus, no teu nome, eu oro em teu nome. Eu não oro no meu nome. Eu não oro pela minha vontade de ajudar essa pessoa. Eu tenho vontade de ajudar essa pessoa, mas não com a minha força. É com a tua força, Jesus. É em teu nome. Eu oro em teu nome, Jesus Cristo. Que todas as mulheres e homens que entraram desvalorizados em alguma área da vida saiam daqui cheios do Espírito Santo. E eu só tenho a fé, Senhor. Eu só tenho o próprio Espírito, que é a garantia. Eu não tenho garantia de que as pessoas estão entendendo aí do outro lado. Eu nem sei quem são as pessoas que estão aí do outro lado. No ao vivo e no gravado, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não tenho o contexto dessa pessoa. E eu não tenho também eu não vejo com os meus olhos o que o Senhor vai fazer na vida dela. Mas eu tenho a fé de que se o Senhor permitiu que a gente esteja aqui, é de que o Senhor ouve o clamor de um povo. E talvez Deus está te preparando para um momento onde você vai ser atacado com desvalorização. Mas não dê voz ao inimigo. O inimigo está me desvalorizando. Não, ele não está te desvalorizando, não. Você está tendo uma oportunidade de crescer em fé. Cara, todas as vezes que eu esqueço isso, cara, todas as vezes que eu perco a paz, todas as vezes que eu dou mais voz ao inimigo, às setas do maligno, todas as vezes que eu dou mais voz para essas coisas, mais eu perco a paz. Porque eu dou mais voz para essas coisas do que para a voz de Deus, que me dá a paz. Em meio à guerra, em meio aos problemas, em meio à encheção de saco. Ai, Bruno, você tem um momento do seu dia que você pensa que saco? Claro! Se eu te falasse assim, eu posso te passar 10 chatices de ontem, 10 encheção de saco, 10 momentos insuportáveis. Claro! A gente está aqui para aprender. Com Cristo, não sozinho. Porque sozinho já estou derrotado. Com Cristo, somos mais do que vencedores. Eternidade, irmão. Tem gente aqui nessa live que nunca pensou sobre a eternidade. Não se alegra da eternidade. Deixa eu te dizer, sai do raso. Essa fé não é para resolver os seus problemas agora. Essa fé não é para resolver os seus problemas aqui na terra. Acima de tudo, o Evangelho de Jesus Cristo, a fé na boa notícia de Jesus, Deus resolveu o meu problema da morte eterna. Deus resolveu o maior problema para o ser humano, que é a morte eterna. Deus resolveu. Agora, você aceita essa solução, essa resolução na tua vida? Sim ou não? Quem nunca disse assim, eu aceito a tua mensagem, Jesus. Jesus, eu quero me alegrar no plano da salvação eterna. Quem nunca disse que nunca falou isso para Deus, está aqui aberto agora na sala para você falar. A sala está aberta. A mesa está posta. Nós estamos sentados na mesa. Jesus, com toda a sinceridade no meu coração, eu não me alegro no plano de salvação. Eu me alegro nas bênçãos aqui na terra. Mas na salvação eterna, eu não consigo materializar isso ainda. Me ajuda, porque eu quero. Você pode dizer isso. Porque se você não clamar a Deus a alegria da salvação, você não vai conseguir viver aquela palavra escrita no livro de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, ou seja, ainda que tudo seja decepção na minha vida, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Você só vai conseguir viver isso daqui se você trocar essa ideia pessoalmente com Jesus aí no teu quarto, aí no momento de solitude, no momento onde ninguém vai te atrapalhar.
eu quero. A partir de agora, prioriza isso no escopo da tua conversa com Deus. Você tem aí as suas orações com Jesus, pedindo proteção para tua família, né, pedindo direcionamento no teu trabalho. Continue com isso, mas coloque também, insere também, invista tempo, energia, palavras, voz, ouvido, insira tempo sobre, cara, o que é esse negócio de plano de salvação? O que é essa salvação? E se você já sabe o que é essa salvação, por que você ainda não se alegra só o fato de você pensar na salvação? É isso que eu uso como âncora para sair das minhas crises diárias. As crises diárias são resolvidas quando você começa a pensar na salvação, a pensar em Cristo e a se alegrar em Cristo. Pensar nele. Pensar nele. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, todos da live, todos do gravado, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Para eu não cansar, para eu não desanimar, para você não cansar, você não desanimar, para que nós não cansemos e não desanimemos, nós temos que pensar em Cristo. Pensar, não acreditar, pensar. Porque quantas vezes eu acreditava em Jesus Cristo, mas não pensava sobre Ele? Então não resolve. É pensar. O que Jesus faria nessa situação? Jesus, o que você ensina sobre este assunto? Eu vou atrás aqui, eu vou no Google, eu vou perguntar para alguém, eu vou me engajar nessa fé. E a minha oração é que você tenha essa sede de querer pensar mais em Cristo. Que você comece um pouquinho mais, 1%, um passo a mais, pensando mais nele e no plano de salvação dele sobre a tua vida. Para que você comece a extrair azeite dessa azeitona. Amém, pessoal? Esse versículo que eu li está no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 3. Que Jesus guie os seus passos no dia de hoje. Que Jesus guie os seus passos no dia de hoje. Amém. Amém. E amém.